Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Você que trouxe a sua Bíblia e pode, quero te convidar a abri-la comigo num texto bem conhecido. Gênesis capítulo de número 3. Gênesis capítulo de número 3 e o versículo é o de número 12. Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 12, diz assim: Então disse Adão: A mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizestes isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizestes isto, maldita serás mais do que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. E esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Prometo que não vou ser enfadonho. A nação de Israel era regida pelos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos eles se dividiam em duas partes. Os 3 primeiros mandamentos faziam menção do relacionamento do homem para com Deus. Os 7 mandamentos posteriores faziam menção do relacionamento do homem para com o seu próximo. Estes mandamentos eles se dividiam ou se ramificavam em 613 preceitos. Estes preceitos poderiam ser divididos, por sua vez, em leis morais e leis cerimoniais. As leis cerimoniais eram as leis que diziam como deveria ser realizado a oferta, o sacrifício, como o sacerdote deveria se comportar, como o levita deveria se portar. Fazia menção de como o culto a Deus deveria acontecer. As leis morais faziam menção de como as pessoas deveriam se portar na sociedade. O que aconteceria se um ladrão fosse pego roubando? O que aconteceria se um homem ou se 2 homens brigassem e no meio da briga um viesse a óbito? As leis morais diriam o que deveria ser feito. Estas leis foram entregues naquilo que nós sistematicamente chamamos de quinta dispensação. A primeira dispensação é a dispensação da inocência, é o período em que Adão não havia pecado e não conhecia o pecado. A segunda dispensação é a dispensação da consciência humana, é o período em que Adão, após pecar, passa a ter consciência do pecado. A terceira dispensação é a dispensação do governo humano, é o período em que governos começam a ser estabelecidos sobre a face da terra. A quarta dispensação é a dispensação patriarcal, é o período em que Deus faz alianças com patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, e estas alianças não são condicionais, mas são incondicionais.
A quinta dispensação é a dispensação da lei, é o período em que Deus entrega a lei a Moisés. Moisés é aquele que era líder, libertador, profeta e por sua vez também legislador. A lei ela tinha um propósito, o propósito da lei era demonstrar que o homem, por mérito próprio, era incapaz de obter a salvação. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, não existe ninguém, eu digo ninguém, que tenha um bom coração. A lei demonstrou que o homem é mau, é pecaminoso, que o homem por mérito próprio não pode fazer absolutamente nada para se aproximar de Deus. Foi Spurgeon quem disse: tudo que há de bom em mim é Deus, tudo que há de ruim em mim sou eu mesmo. O homem após o pecado de Adão se tornou em Adão pecador. O salmista no Salmo 51 disse: em pecado fui formado e em pecado minha mãe me concebeu. Os teólogos chamam aquilo de pecado original, trazendo a ideia de que todos, sem exceção, todos, ao nascerem, nascem carregando a natureza pecaminosa de Adão. Paulo, escrevendo a epístola aos Romanos, no capítulo de número 3, a partir do versículo de número 10, ele diz: não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, todos se perderam, os seus pés se apressam em fazer o mal, destituídos estávamos da glória de Deus. A gente não queria Deus, a gente odiava Deus. A nossa natureza pecaminosa estava inclinada para o pecado. A gente queria tudo menos Deus. A nossa carne gritava pelo pecado, a nossa carne almejava o pecado. O desejo da nossa carne era viver em contínuo hábito pecaminoso. A lei estava mostrando: vocês são maus. Vocês, por mérito próprio, não merecem Deus. A lei estava mostrando: éramos incapazes de obter a salvação por mérito próprio. Por que, Wallace? Porque éramos pecadores. E o evangelista e apóstolo João, escrevendo a primeira epístola, e se não me engano no capítulo de número 3, ele vai dizer que aquele que transgride a lei peca. Como todos nós herdamos de Adão o pecado original, todos nós pecávamos e transgredíamos a lei. O que merecíamos, Wallace, é simples: merecíamos o inferno. Todos que aqui estamos, a começar de mim, porque como disse Paulo, eu faço as mesmas palavras, dos pecadores eu sou o pior. Todos que aqui estamos merecíamos o inferno. Todos sem exceção. Tínhamos uma dívida que éramos incapazes de pagar. Para amenizar a ira de Deus sobre a humanidade, eles sacrificavam cordeiros, eles matavam ovelhas, eles matavam vacas, touros. Mas esse sangue ele era ineficiente. Ele conseguia aplacar a ira de Deus sobre o homem de forma temporária, mas o homem precisava continuamente voltar a matar ovelhas, cordeiros, para que o seu pecado pudesse temporariamente ser expiado. É como se o diabo tivesse pego o homem e feito o homem de cavalo, colocado no homem uma espora e uma rédea, e tivesse conduzido o homem em direção àquilo que ele queria que o homem fizesse. Éramos cavalos de Satanás, literalmente falando. Estávamos indo em direção ao inferno, porque tínhamos uma dívida que não poderia ser paga.
Só que Levíticos capítulo de número 25, a partir do versículo 47, vai dizer que se o homem adquirisse uma dívida, e esta dívida fosse grande demais, ele não pudesse quitá-la, então um parente próximo, chamado de parente resgatador, poderia vir pagar a dívida e libertar o homem da escravidão a qual ele estava sentenciado. Só que tem um porém: para dívida ser paga, o sangue deveria ser o sangue de um inocente. Este era o preço. Wallace, mas calma lá, não tinha inocente, todos pecaram. Toda e qualquer pessoa que nascia carregando o pecado original. Então qual é o inocente que vai derramar o sangue puro, sem pecado, para a remissão da humanidade? Se toda vez que uma criança nasce pecadora, carregando o pecado original de Adão, quem vai derramar o sangue inocente para resgatar a humanidade da condenação do inferno? Parece que eu vejo Deus tendo uma ideia. Se não dá para nascer de forma natural, porque se nascer de forma natural, nasce carregando o pecado original, então Deus vai fazer com que nasça de forma sobrenatural. Se você ler Gênesis 3, você vai ver que Deus amaldiçoou a serpente, Deus amaldiçoou a mulher, mas Deus não amaldiçoou o homem, porque aquele que derramaria o sangue inocente seria o Filho de Deus. Não é porque nós homens não merecemos ser amaldiçoados, era por causa do Filho de Deus que se encarnaria. Então o homem não recebe a maldição, porque Deus já estava vendo o nascimento do seu filho. Se não dá para nascer de forma natural, o anjo aparece em Lucas 1 e vai dizer a Maria: salve agraciada, tu conceberás e darás à luz a um filho, e ele se chamará Emanuel. Como vai acontecer, visto que eu não conheço varão algum? Fique em paz, não é de forma natural, é de forma sobrenatural. Virá sobre ti o Espírito Santo, e a sombra do Onipotente te envolverá, e tu conceberás. Wallace, como foi que isso aconteceu? Salmo de número 139, a partir do verso de número 5. Tu me cercastes por detrás, tu me cercastes por diante, e puseste sobre mim a tua mão. O que Jesus está dizendo é: eu fui cercado no ventre de Maria, protegido pela graça do Espírito, para que a natureza pecaminosa de Maria não influenciasse a natureza humana de Jesus. Verso de número 13: tu me protegeu no ventre da minha mãe. Verso de número 14: eu te louvarei, porque de um modo assombroso e maravilhoso fui feito. Que modo é este? É o modo que a ciência não explica, a biologia não consegue descrever, a filosofia não tem palavras, a teologia se cala, porque ninguém tem como descrever o que aconteceu no útero, no ventre de Maria. Ele vai dizer: eu te louvarei, porque os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido. O que ele está dizendo é: você teceu no útero de Maria a minha estrutura genética, o meu tecido celular, os meus ossos foram formados, porque no ventre de Maria o Espírito Santo foi criando cada parte da minha estrutura óssea. Verso de número 16: os teus olhos me viram quando eu ainda nem corpo tinha. Porque no céu o Pai contemplava o Filho quando ele ainda não havia sido encarnado em natureza humana. Quão maravilhosos são os teus planos. O que o salmista está descrevendo através do salmo messiânico de número 139 é: se não dava para nascer de forma natural, Deus teve um plano: farei nascer de forma sobrenatural. Jesus nasce. No nascimento os anjos
cantam, louvam a Ele. Com 12 anos de idade, dá aula para mestres e doutores. Faz cego enxergar, mudo falar, surdo ouvir, paralítico andar, a lepra do leproso desaparecer e a saúde da pele ser restaurada. Ele faz morto depois de 4 dias ressuscitar. O inferno sabe, ele não é um homem comum. No Jordão, a voz do Pai ecoa: é meu filho amado. O Espírito desce e ele é batizado. É Ele quem diz: eu fui ungido pelo Espírito para proclamar o ano aceitável do Senhor, trazer liberdade aos cativos e oprimidos e anunciar a chegada do reino de meu Pai. Ele não é um homem comum, Ele é um homem santo, sem mácula, sem defeito. Ele é aquele que derramará o sangue inocente para resgatar a humanidade da condenação do pecado. O diabo sabe, e ao contrário do que algumas vezes a gente já disse, eu já disse isso, e aprendi que estava errado e corrigi, o diabo não queria levar Jesus para a cruz, ele queria impedir Jesus de chegar na cruz do Calvário. Em Mateus 4, ele diz: se tu é Deus, transforma esta pedra em pão. Era ele querendo induzir Jesus a abandonar a sua chamada. Se tu é Deus, lança-te daqui abaixo, está escrito: ele dará ordem aos teus anjos para não deixar tu apressar em pedra alguma. Era ele querendo impedir Jesus de cumprir a sua chamada. Se prostrado me adorares, tudo isto te darei. Era ele querendo impedir Jesus de morrer na cruz do Calvário. Pedro disse: de maneira nenhuma eu deixarei que você morra. Era o diabo usando Pedro para tentar convencer Jesus a não morrer na cruz. Jesus diz: Pedro, eu te repreendo. Quando Judas vendeu Jesus, Judas não queria levar Jesus para a cruz. Os grandes teólogos concordam entre si que a venda de Judas ao vender Jesus, era Judas tentando estimular Jesus no meio da pressão a instaurar, por meio de uma rebelião política, o reino de Deus na terra. Judas estava sendo usado pelo diabo para, no meio da venda, tentar impedir Jesus de ir para a cruz. Na cruz o ladrão disse: se tu é Deus, desce daqui, salva-te e a mim. Era o diabo mais uma vez tentando impedir Jesus de derramar o sangue inocente no Calvário. Como o diabo não obtém êxito, é posto sobre os ombros de Jesus o partíbulo, a parte superior da cruz. Ele caminha, o chicote chamado azorrague, feito com ossos e pedaços de chumbo e ferro, dilaceram as costas de Jesus. A coroa de espinho, com espinhos com entre 5 e 7 centímetros de tamanho, perfuram o seu crânio. Na cruz, os pregos transpassam as suas mãos. E ao invés de ouvirmos um brado de um desertor, ao invés de ouvirmos um brado de alguém que não aguentava mais, ao invés dele ter dado ordem aos seus anjos para vir lhe socorrer e lhe livrar daquele sofrimento, o brado que ele deu foi: está consumado. O que ele estava dizendo é: a dívida foi paga. A ordem do soldado romano é: quebra as pernas, tira ele de lá e sepulta. Mas ao invés disso, ele traz a lança, fura o lado direito, e sangue e água é vertido de lá. E parece que eu vejo o céu gritando, e parece que eu vejo o inferno apavorado, e parece que eu vejo os homens celebrando, porque cada gota do sangue que caía de lá era uma alma sendo liberta, resgatada, arrancada das profundezas do inferno. Como diz o hino da harpa: pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue carmesim, somos redimidos, sim. Foi o sangue de Jesus.
Como disse Dwight Lloyd Moody, quando Jesus subiu para o céu, ele levou as marcas dos pregos em suas mãos, ele levou a vestimenta que ele usava e as alparcas que estavam em seus pés, mas uma coisa ele não levou: o sangue derramado na cruz do Calvário, porque toda vez que um crente em Cristo morre e a morte vem buscar a alma deste crente, o céu brada, o Espírito grita: o preço foi pago, ele não pertence a você. É por isso que Paulo disse: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do sangue, do sangue, do sangue, do sangue de Cristo Jesus de Nazaré. Foi o sangue de Jesus, foi o sangue de Jesus. Nós estávamos condenados, nós estávamos sentenciados, nós estávamos fadados ao inferno, mas por causa do sangue dele na cruz do Calvário, fomos resgatados da condenação eterna. Sabe qual é a grande questão? É porque tem gente que ainda não encontrou a paz que excede o entendimento. Tem gente servindo a Deus há 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos, e o diabo ainda fica martirizando a sua mente, fica atacando a sua alma, fica te condenando por causa dos erros que você cometeu, quando você ainda nem conhecia Jesus. Tem gente que não consegue viver em Cristo, não consegue romper, viver as promessas, não consegue desfrutar das bênçãos de Deus, porque o diabo está lhe acusando, lhe martirizando, lhe atacando, lhe condenando. Você não pode, você pecou em 1900 e tarará, você não pode, você caiu em 1500 e tarará, você não pode, você falhou em 1000 e tarará. Mas eu vim aqui lhe dizer que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eu vim aqui lhe dizer que, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para as que estão diante de mim, em direção ao prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus de Nazaré. Eu vim aqui lhe dizer que nenhuma condenação há para quem está em Cristo, que não vive mais segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Eu vim aqui lhe dizer que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em nós. Você foi comprado, resgatado, arrancado, liberto das garras do inferno. As cadeias foram quebradas, as prisões despedaçadas, os ferrolhos foram rompidos, os portões se abriram. O diabo não tem mais poder sobre a nossa alma. O diabo não tem mais poder sobre a nossa vida, porque fomos comprados pelo sangue de Jesus. Então, se eu pudesse lhe dar um conselho nessa noite, o meu conselho seria: saia daqui convicto de que para o diabo não tem mais jeito, para os demônios que com ele caíram não tem mais jeito, mas para a gente, a igreja lavada e remida, não importa qual tenha sido o erro que tenha cometido, Deus te trouxe aqui para te dizer: para nós ainda tem jeito, porque o sangue de Jesus nos purifica. O problema, e eu corro para encerrar, é que nós estamos sem compreender quem é Jesus. A gente está vivendo um tempo que é incrível. As pessoas não têm mais concepção, entendimento, compreensão de quem é Jesus.
São tantas ideologias tentando atacar a soberania e a divindade de Cristo. São tantas teologias tentando atacar a soberania e a divindade de Cristo. São tantos conceitos filosóficos tentando atacar a soberania e a divindade de Cristo, que tem gente que não sabe mais quem é Jesus. Tem gente que se perdeu em meio a todo o caos. Porque nem todo conhecimento gera vida. Tem conhecimento que mata. Por que tu não come do fruto da árvore do conhecimento? Não, Deus disse que se eu comer eu morro. Deus sabia que tem conhecimento que mata. Mas a serpente quer inserir certos conhecimentos na nossa mente, na nossa alma, certas ideologias, certos conceitos, para acabar com a nossa espiritualidade. Então tem gente que está perdido, não sabe mais quem é Jesus. Para Karl Marx, Jesus é a maldição da sociedade. Para Freud, Jesus é uma mera ilusão. Para Darwin, Jesus era uma lenda. Para Stanley, para Hitler, para Mao Tse Tung e Che Guevara, Jesus era o inimigo que deveria ser eliminado. Para Nietzsche, Jesus era um defunto. Mas para a igreja lavada e remida, Ele é a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o sacerdote perfeito, é o mediador entre Deus e os homens, é o Filho de Deus, é o Filho do homem, é o Verbo encarnado, é o justo juiz, é o sol da justiça, a raiz de Jessé, a rosa de Saron, o descendente de Davi. É aquele que morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E em breve voltará para buscar a sua igreja. Oh, recante remande andai. Oh, recante reiahayamandai andai. Oh, aleluia. Ele ressuscitou. Nós não estamos lançados à sorte, ao acaso, ao destino. Nós não estamos lançados ao cosmo. A nossa fé não está fundamentada em pensamentos positivos. A nossa fé não está fundamentada em filosofias aristotélicas, platônicas, socráticas. A nossa fé não está fundamentada sobre a vida de homens que morreram, mas nunca mais conseguiram ressuscitar. A nossa fé está fundamentada naquele que morreu, mas nem a morte pôde detê-lo.